Olá pessoal do YouTube, ligado aqui no nosso canal ENG Brasil. É um prazer ter você aqui com a gente aqui do nosso canal, tá bom? Você que não se inscreveu ainda no canal, você que está assistindo os vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal, queria que você se inscrevesse no canal, compartilhasse com mais pessoas os nossos vídeos, tá? E se você estiver gostando, deixe um joinha aí no final do vídeo, tá bom? Hoje eu queria compartilhar com vocês um sonho que eu tive agora no mês de abril de 2023. É um sonho bem interessante. Eu queria compartilhar com vocês aqui hoje no canal ENG Brasil, tá bom? Então foi assim, né, um sonho que eu tive agora nesse mês, mês de abril de 2023. Eu sonhei que estava numa cidade no Canadá, né? E nessa cidade que eu estava lá no Canadá, ia ter uma conferência, né? Uma conferência dessas mundiais que eles fazem, que é o G20, né? Que vários países, vários líderes políticos, né, de vários países se reúnem para fazer essas reuniões que eles sempre fazem, né? Tem o G20, tem o G10, né? Tem esses que se reúnem para debater sobre vários assuntos. E eu estava nessa cidade, ia ter essa conferência mundial, e eu estava próximo dessa conferência, né? E quando eu estava mais ou menos a uns 2 quarteirão mais ou menos dessa conferência, começou a chover, e tinha bastante gente, bastante pessoas, né? Começou a chover uma chuva muito forte, e de repente começou a inundar toda a região dessa cidade onde estava tendo essa conferência, né? E de repente as águas subiu e eu me vi, eu fui levado por essas águas e eu caí numa valeta um pouco funda, e as águas começou a cobrir meu corpo e começou a cair várias pedras em cima do meu corpo. E nessa hora que eu fui soterrado por essa chuva, começou a chover muito forte, as águas subiu e começou a inundar onde estava tendo essa conferência, e eu caí dentro dessa valeta e comecei a ficar inundado e começou a cair várias pedras em cima de mim. Só que nesse momento que eu comecei a se afundar nessa valeta, nessa canaleta, eu comecei a ver eu como se eu tivesse por cima, como se eu tivesse de cima, eu via eu lá embaixo. E aquelas águas, né, passando por cima de mim, várias pedras caindo, e meu corpo ali, como se estivesse sendo soterrado, e eu de cima vendo. Só que naquele momento eu não me preocupei muito, porque tinha um rapaz, um amigo meu, e eu lá de cima vendo aquela cena acontecendo, e eu, no meu pensamento, bom, o meu amigo está ali, ele vai me tirar dessa valeta e vai me salvar, né? Nesse intervalo, eu pensando, tendo essa opinião, esse pensamento, eu peguei e comecei a dar uma volta, como se fosse um quarteirão, num raio ali de 1 quilômetro mais ou menos. Eu comecei a andar no sonho por cima dessas águas, né? E dei como se fosse uma volta num quarteirão ali de 1 quilômetro. Só que na hora que eu dei essa volta de 1 quilômetro mais ou menos nesse quarteirão, e voltei no mesmo lugar onde meu corpo tinha caído, onde eu tinha ficado soterrado e cheio de pedra em cima do meu corpo e aquelas águas por cima, e eu percebi que meu amigo não tinha me salvado, ele tinha saído de lá, e lá de cima, eu olhando aquelas águas, eu vi o meu corpo caído na valeta, soterrado e várias pedras em cima, e eu lá de cima vendo como se eu fosse um ser superior. E naquele momento, eu vendo meu corpo lá embaixo, eu me desesperei. Aí eu peguei e dei um assopro, né? No que eu assoprei, aquele sopro, nem eu imaginava que aquele sopro seria tão forte. Lá de cima, quando eu assoprei, aquelas águas se abriu, aquelas pedras subiu, e meu corpo subiu junto com aquelas pedras e caiu de pé no asfalto. E aquelas águas se desfez. E naquele momento que eu caí de pé no asfalto, já caí com vida e comecei a
a cuspir aquela água que eu tinha engolido, né? A soltar para fora aquela água que eu tinha engolido, que eu fiquei soterrado durante um bom tempo ali. E naquela hora que eu soprei, que nem eu imaginava tanta força, eu como esse ser superior que estava vendo meu corpo lá embaixo soterrado, no que eu soprei, meu corpo subiu, emergiu, aquelas águas se expandiu, e como se fosse um boneco, eu caí de pé no asfalto, já despejando aquela água que eu tinha engolido, já para fora, já com vida. E quando eu comecei a despejar aquela água que saía pela minha boca, pelos meu nariz, aquela água, aí eu acordei desse sonho. Que sonho interessante, né, gente? E desse sonho eu posso tirar uma lição, né? E eu estava ali soterrado e eu via meu corpo lá e as águas cobrindo. Mas naquele momento, eu como um ser superior, ali eu via de cima, mas no momento não me preocupei muito em salvar-me a mim mesmo. Falei, não, meu amigo está ali, ele vai tirar o meu corpo de lá, mas não. Então nesse momento podemos perceber que nem mesmo em certos amigos podemos confiar, a não ser naquele que está lá em cima, que é o nosso superior, né? E esse sonho eu fiquei muito impressionado, porque foi muito real, é como se tivesse acontecido, é uma imagem bem nítida, bem real, e me surpreendeu muito. Esse sonho aconteceu mais ou menos durante a noite, eram as 2h30 da manhã. Durante a noite, o dia que eu sonhei esse sonho, eu não consegui dormir mais o resto da noite, que eu fiquei impressionado com a tão precisão que era, que parecia que era até real. Aquele sopro que eu dei, que nem eu imaginava que ele seria tão forte para submergir meu corpo lá soterrado, como se fosse um boneco. Ele saltou e caiu em pé seco no asfalto e aquelas águas afastaram. Então, isso que eu queria compartilhar com vocês aqui no nosso canal ENG Brasil. Tá bom, gente? Muitas das vezes nós temos que fazer por nós mesmos, não esperar que um amigo ou alguém faça. Eu ali estava soterrado, talvez estava esperando, não, o amigo está ali, ele vai me salvar, vai tirar, mas não. Enquanto eu dei uma volta no raio de 1 quilômetro, eu vi meu corpo de volta lá soterrado. Aí eu, por cima, como se fosse esse ser superior, no que eu soprei, foi desfeita toda aquele trama que eu estava debaixo daquelas pedras. E eu como boneco caí de pé no asfalto já com vida. Que sonho impressionante, gente. Isso que eu queria compartilhar com vocês aqui no nosso canal ENG Brasil. Esse sonho maravilhoso que eu tive agora no mês de abril de 2023. Tá bom? Queria deixar com vocês esse sonho. Se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com mais pessoas, tá bom? E é um prazer ter você aqui no nosso canal ENG Brasil.
Fica com Deus. Ele não está longe nem perto de você. Ele está dentro de você. Tchau, gente.